A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 9 e verso de número 53. E vamos falar sobre de que espírito sois. Diz assim o texto bíblico: mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão constantemente sendo atormentadas por diferentes tipos de tribulações. Sim, para muitos, certas tribulações são, na realidade, verdadeiros tormentos. Algumas pessoas, ou melhor, algumas dessas tribulações vão muito além daquilo que nós podemos imaginar ou sentir. Existem certas situações que são criadas pelo ser humano, outras criadas por Deus e outras por Satanás. Há, no entanto, uma coisa que precisamos sempre lembrar: Deus está no controle de tudo. Satanás não pode fazer tudo o que diz que pode fazer. De fato, somente pode fazer o que Deus permite que ele faça. Muitos dos problemas da humanidade e de nossos relacionamentos estão vinculados exatamente nessa situação. Quem é que fez isso? Foi Deus? Foi o homem? Ou foi Satanás? Lembrando que Deus não faz o mal, mas o homem, pela sua natureza caída, faz o mal tendo Satanás como seu senhor. Davi, certa vez, disse a Gade, o profeta: nas mãos dos homens não caia eu. Por que Davi disse isso? Porque os homens são maus. Basta olhar para a história para ver quanta atrocidade já aconteceu na humanidade pelas mãos dos homens. Deus nunca envia o mal. O mal é a inexistência do bem. Satanás arquiteta o mal, pois ele é enganador desde um princípio. Nunca devemos subestimar as forças do mal, as forças de Satanás, pois ele pode fazer muito mais do que pensamos. Ele tem séculos e, por que não dizer, milênios de experiência. No entanto, muitos dos problemas de relacionamentos são voltados a como o ser humano se posiciona diante de Deus, diante de Satanás e diante dos outros. Às vezes passamos um problema com alguém e dizemos: essa pessoa é muito ruim, e alguns até dizem: ela está endemoniada. Mas na realidade não é o demônio, e sim que a sua índole é má. Outras vezes, Satanás, claro, entra com seus demônios nas vidas, que dão liberdade, abrem as portas, e então com isso ele consegue acabar destruindo relacionamentos, destruindo famílias, amizades, e por que não dizer, pode levar até uma nação inteira à destruição. Não devemos, no entanto, atacar as pessoas como se fossem elas o principal motivo de nossos problemas. Muitas vezes essas pessoas estão com um espírito diferente, olhando em outra direção e não entendem o que deve ser feito. Cada pessoa tem um modo de ver a vida e de pensar sobre a vida. Algumas pessoas, devido à sua criação e convívio, conseguem ver certas coisas que outros não têm condições de ver. Precisamos lembrar sempre disso. Nem todos pensamos igualmente. Nem todos podemos agir da mesma forma. Seguimos, sim, certos instintos naturais, baseados nas experiências de vida que temos, mas isso não quer dizer que somos iguais. Apenas nos diz que podemos agir de forma similar aos demais. Quando Jesus falou aos discípulos no texto acima, no texto que acabamos de ler, ele estava colocando que eles não entendiam o que estavam dizendo, não sabiam de que espírito eram. Muitas vezes falamos coisas que não entendemos, mas julgamos entender. E eu aproveito aqui a oportunidade e pergunto: você sabe realmente o que está falando ou tem falado para muitas pessoas? Muitas coisas que aprendemos ao longo dos anos, às vezes perdem seu significado real, pois descobrimos lá na frente que aquilo não era exatamente do modo que pensávamos. E muitas vezes queremos nos arrepender, e até nos arrependemos, mas muitas vezes não é suficiente. Muito do que se aprende também com o passar dos anos perde seu significado,
pois acabamos por ver que existem o quê? Outras formas de pensar e agir sobre determinado assunto. A Bíblia sempre nos dá um norte. Ela é a palavra de Deus, nossa bússola. Ela nos dá uma direção segura sobre o que devemos pensar e sobre os nossos relacionamentos. É importante, é imprescindível essa orientação, porque estas coisas fazem você mudar de direção muitas vezes. Uma forma de pensar errada te leva a fazer coisas erradas. Um relacionamento errado te leva a afastar-se das coisas certas. Errar é humano, alguém já disse isso, mas permanecer no erro é burrice. A Bíblia nos adverte várias vezes que devemos ter bons relacionamentos, bons pensamentos, para determinarmos como devemos reagir a todo tipo de situação que nos é apresentada. Culpar o outro, encontrar um bode expiatório, isso é muito fácil. Difícil é entender por que os outros estão fazendo o que fazem. Novamente, nem tudo que é mal vem do diabo, e sim, às vezes, é apenas da natureza caída do ser humano. Nós temos 3 tipos de espíritos, como já foi falado. O que vem de Deus, o que vem do diabo e o que vem do homem. Quando algo surge em sua frente, nós devemos perguntar, de que espírito é isso? Isso aqui está vindo da parte de Deus? Está vindo da maldade do homem ou do diabo? Deus apenas nos permite passar por tribulações porque estamos neste mundo, mas Ele não tem isso para nós para sempre. Guarde isso. As tribulações, as provas de Deus são temporárias. No entanto, o pecado e Satanás querem o sofrimento para as nossas vidas de forma eterna. Aí, mais uma vez, de que espírito sois? Há cristãos tão despreparados que querem expulsar demônios de pessoas que têm apenas problemas mentais. Exatamente. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uns 10, 12 anos de idade, quando aconteceu algo na pequena igreja que frequentávamos. Uma adolescente caiu no meio da escola dominical e alguns pensavam que estava endemoniada, pois ela caiu e tremia no chão e saía algo da sua boca. Chamaram então um pastor para orar por ela, porque todo mundo queria repreender o demônio ali, achando que aquilo era demônio. Mas não era demônio. A pobre menina sofria de um problema mental. Os pais relataram isso depois. E é interessante que muitos de nós queremos resolver as coisas achando que tudo gira apenas naquilo que conhecemos e desprezamos que o nosso conhecimento, ele é muito falho diante da grandeza de um mundo invisível e de uma natureza humana caída que nos surpreende a cada dia, visto as conquistas e perdas que todos os dias nós temos. Penso que Satanás somente pode entrar com os seus demônios em uma pessoa quando esta lhe dá oportunidade, ou seja, abrir uma porta, busca um caminho errado, em lugares errados, com pessoas erradas. Satanás veio, como está escrito no Evangelho segundo São João, veio para roubar, matar e destruir. Embora esse texto diretamente não esteja ligado a isso, a ele, mas serve também para entendermos um pouco mais daquilo que ele faz nas vidas. Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. O espírito era deles, mas não sabiam o que estavam dizendo e nem para onde estavam indo. E a maior parte da humanidade está na mesma situação. Sem saber o que está fazendo, sem saber o que está dizendo e sem saber para onde está indo. Veja bem o que é a vida da maioria dos seres humanos. Acordamos cedo, trabalhamos, voltamos para casa, fazemos um momento de lazer, curtimos a família, os amigos, dormimos, nos alimentamos, alguns conseguem ir à igreja, para um shopping. Em geral, é tudo isso que nós fazemos praticamente todas as semanas. Já parou para pensar que Deus tem muito mais do que isso para cada um de nós? Que Deus quer nos trazer novidade de vida todos os dias? Fazer com que grandes coisas se tornem reais e pequenas também tenham grande valor? Quando se vive com um espírito voltado para Deus e para as coisas de Deus, Deus lhe dá clareza de ideias e discernimento de espírito. Você já sabe que certas pessoas são instrumentos do diabo e que outras estão possuídas por ele, mas também sabe que há pessoas abençoadas. Também saberá quem vai estar do lado de Deus e quem está neutro e quem precisa do direcionamento divino. De que espírito sois? Quem está certo e quem está errado? Pense sobre isso. Às vezes achamos que estamos cheios da razão
e depois nos arrependemos, pois fomos precipitados no julgar, rápidos no falar, precipitados no agir, quando deveríamos ser tardios no falar, deixar de julgar os outros pelos nossos conceitos e preconceitos e ter mais paciência e prudência no agir. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, direção de espírito e muita, muita paciência para vivermos em um mundo onde espíritos diferentes habitam e a maior parte não sabe a qual espírito pertence. Deus te abençoe, fique na paz de Deus.